Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o senhor Heraldo, da Multicontábil. Tudo bem, senhor Heraldo? Tudo bem, doutor Rodrigo? Como é que o senhor está? Tudo bem. Começando, estamos aí novamente mais um ano de parceria com o nosso sindicato, CIMEP, e nos abraçando com mais um período de imposto de renda que começará na próxima semana. Isso, para vocês que não sabem, o senhor Heraldo da Multicontábil é parceiro do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Ele é responsável pela elaboração das declarações pessoas físicas dos médicos associados do sindicato, que assim o desejarem, né? A prestação de serviço. E aí, senhor Heraldo, como é que vai ser o imposto de renda esse ano? O leão está com muito apetite? Como sempre, o leão é faminto em função do aumento da base arrecadatória. O prazo começará na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e se estenderá até o dia 29 de maio. Um fato que nos chama a atenção é que a Receita Federal, com o passar dos anos, ela vem aumentando a base de cruzamento das informações. Então, é uma situação que nós, como brasileiros, nós declarantes, precisamos redobrar os nossos cuidados no sentido de evitar que a nossa declaração de imposto de renda seja retida na malha. Perfeito. E quem é que é obrigado a declarar imposto de renda, senhor Heraldo? De uma forma geral, quem teve rendimento tributário a partir de R$ 35.584, o ano passado esse valor era R$ 33.600, e foram mantidos os demais parâmetros do ano anterior. Rendimentos isentos e os tributados exclusivamente na fonte acima de 200 mil, declaração de bens e direitos de R$ 800 mil e operações em bolsa de valores com algumas regras, a partir de R$ 40 mil de operação de venda ou uma operação mesmo que seja de valores inferiores, que a resultante dessa operação tenha se sujeitado à retenção de imposto de renda. Perfeito. E quais são as novidades que a Receita Federal tem para esse ano? Ela, pensando em beneficiar o contribuinte, ela reduziu a partir deste ano os lotes de restituição. Tradicionalmente eram 5 lotes, a partir deste ano, 2026, serão 4 lotes. Os meses de maio, que é o primeiro, junho, julho e agosto, são os 4 lotes regulamentares. De uma forma excepcional, a Receita Federal criou um lote especial de restituições que será acreditado no dia 15 de julho, por incrível que pareça, para as pessoas que não declaram imposto de renda e que, por uma razão ou outra, têm o direito à restituição. Do tipo, uma pessoa que estava na faixa de isenção, não tinha retenção de imposto de renda no decorrer do ano de 2025 e, num determinado mês, recebeu um extra ou recebeu as férias ou coisa parecida e teve lá uma retenção de R$ 200, por exemplo. Então, no final das contas, essa pessoa não sendo obrigada a declarar imposto de renda, ela teria direito, se declarando, a uma retenção, a uma devolução de R$ 200, se for interessante. Eu pensava que... Então, a Receita Federal vai devolver esse dinheiro num lote especial a ser creditado no dia 15 de julho, de valores de até R$ 1.000. Pelos cálculos da Receita Federal, surpreendente é o valor. O valor é estimado pela Receita em R$ 500 milhões. Se nós levarmos essa conta para anos anteriores, então são valores que o Tesouro Nacional ficou com eles, reteve, não procedeu à devolução, não é? E as pessoas não foram buscar a sua restituição. É uma medida assim, extremamente importante. Principalmente com os carentes, né? Para os mais carentes, as pessoas que são de baixa renda vão ser beneficiadas. E outra novidade que nós temos que é um modismo do mercado, são essas aplicações e essas apostas de bets. Dependendo da modalidade, o cliente ele tem saldo depositado numa determinada bet. Se esses saldos ultrapassarem R$ 5.000, o cliente é obrigado a declarar esses R$ 5.000. Claro, a regra geral é acima de R$ 35.584, 200 mil de rendimentos isentos e não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, se tiver auferido ganho de capital, se tiver patrimônio acima de 800 mil. Então, se ele tiver, na regra geral, obrigado a declarar,
e ele tiver aplicação em BET, que ultrapasse R$ 5.000, no caso, ele é obrigado a declarar esses valores. São as 3 principais novidades. Me parece que a principal delas, ou as principais, é a redução das restituições. Inclusive, a Receita Federal noticiou numa entrevista coletiva na última segunda-feira Dos lotes de restituição, né? dos lotes que ela pretende devolver no mínimo 80% nos 2 primeiros lotes. O que é uma vantagem, porque é um dinheiro que está lá retido em razão de pagamento de imposto a maior. E a principal delas para os contribuintes de baixa renda é esse lote que nós comentamos há pouco, que será acreditado no dia 15 de julho. Vamos falar sobre os cruzamentos da Receita Federal, né? Eu soube que eles estão ampliando a capacidade de processamento e eu ouvi falar, né, que essa capacidade de processamento será dezenas de vezes maior do que o software que é responsável pelo processamento do Pix, né? E isso eles vão conseguir rastrear muitas movimentações financeiras e incompatibilidades, né, entre o que foi declarado e o que foi efetivamente creditado na conta do contribuinte, né? E me fala aí sobre essa capacidade da Receita que está aumentando e a necessidade dos médicos se adaptarem a isso e refinarem cada vez mais a sua declaração para não caírem na malha, né? Perfeito. Doutor Rodrigo, é uma preocupação que precisa estar presente na cabeça dos médicos, contribuintes e declarantes de imposto de renda, porque houve uma série de mudanças de 2 anos para cá na Receita Federal. Por exemplo, deixou de existir um documento denominado DIF. Essa DIF ela era fornecida à Receita Federal pelas fontes pagadoras e, com base nela, era gerado um informe de rendimento que os contribuintes recebem e levam para o seu imposto de renda. Hoje, essas informações são coletadas no ambiente do e-social. O e-social é um ambiente gigantesco processado no SERPRO, que é compartilhado com a Secretaria da Receita Federal. Tem informações outras, como, por exemplo, a DMED. Todo e qualquer atendimento que o contribuinte tomar de serviços, eu estou falando do outro lado do médico, o cliente do médico, essas informações poderão ir para a DMED, que é prestada por hospitais, por clínicas e laboratórios. Depois nós falamos um pouco na declaração pré-preenchida, onde essas informações vão estar contidas. Se eu faço informação imobiliária, eu tenho a DIMOB. Eu compro, vendo um imóvel, herdo um imóvel, eu recebo uma doação de um imóvel, o cartório de registro de imóveis, ele manda a DIMOB para a Receita Federal com os dados do vendedor, do comprador, do doador, do donatário, do herdeiro, coisa parecida. Eu soube que agora eles estão fazendo cruzamento. Por exemplo, eu moro num determinado apartamento, recebo a minha conta de telefone lá no nome da minha pessoa, mas esse apartamento é alugado. Aí, como eles veem que o imóvel não é meu, é de outra pessoa, eles chamam para explicar se eu estou vivendo lá de aluguel ou não. Isso ainda já está... Essa é uma novidade que ainda não está consolidada. Ainda não está consolidada, Ela não. tem uma relação direta com o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, criado em 2022, regulamentado o ano passado, 2025, e que ele está sendo implementado. Nós acreditamos que dentro de 3, 4, 5 anos, essa operação que o senhor se referiu, ela vai ser objeto de uma possível interpelação por parte da Receita Federal. Isso, porque aí aparece, por exemplo, que a conta de telefone chega para Rodrigo, mas o imóvel pertence a Gilberta. Gilberto, isso. José, João. Isso, e aí eles vão fazer o cruzamento. Não, tem uma possibilidade de aluguel aqui. Uma possibilidade de aluguel. Está sendo declarado. Está negando, omitindo o rendimento do aluguel que ele percebe. O Rodrigo não está dizendo. O Rodrigo não está dizendo, não está informando. Ou, eventualmente, possa estar morando gratuitamente. Mas ainda não está valendo não, né? Ainda não. Graças a Deus. Continuando os cruzamentos, o Carnê-Leão mensal, e ele é muito em funcionamento na atividade médica, com serviços cooperados, por exemplo, também atendimento de consultório, atendimento a domicílio, mas a maior delas, doutor Rodrigo, é a e-financeira. A e-financeira é uma informação prestada pelas instituições bancárias, pelas instituições de pagamento e pelas administradoras de cartão de crédito. Na verdade, esses arquivos são enviados semestralmente à Receita Federal
com movimentações nas pessoas físicas acima de R$ 5.000. Então, para a gente ter uma ideia do avanço que a Receita Federal tem tido nesses cruzamentos. Eventualmente, a Receita não poderá, por uma razão qualquer, não convidar, não chamar, não intimar o contribuinte para uma conversa, porque nós sabemos que ela tem uma linha de corte a nível de valores e tal, mas nós não sabemos, nós não conhecemos essa linha de corte. Então, vai chegar no momento, com inteligência artificial e com outros recursos, que a Receita poderá interpelar eletronicamente o contribuinte, no caso, convidando-o a prestar esclarecimentos. Até de 20 centavos, né? Até de centavos. É isso, interessante. E uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, aquela questão dos dividendos, já está valendo, né? Esse Já está ano. valendo. Em novembro, o governo editou uma lei tributando os dividendos em 10%. Essa lei entrou em vigor em 1º de janeiro. Se o sócio da empresa, se o acionista da empresa, ele recebe acima de R$ 50.000, ele já é tributado na fonte em 10%. Se ele recebe menos de R$ 50.000, ele não é tributado na fonte, mas esses lucros e dividendos distribuídos vão para a sua declaração de ajuste anual e vão ser tributados como rendimento tributável, fora dos 10% da retenção. Então, é um aumento indireto da carga tributária. Como regra de exceção, a Receita Federal admitiu, está no texto da lei, que as empresas que possuíam lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025 possam distribuir esses lucros neste ano de 2026 e nos 2 próximos anos, 27 e 28, desde que, para tanto, fosse registrada uma ata na Junta Comercial do Estado deliberando sobre essa distribuição com isenção. Então, o divisor de águas é 31 de dezembro, os lucros existentes acumulados até 31 de dezembro, inclusive de quem é acionista em bolsa e tudo mais, sou acionista de uma Petrobras, por exemplo, se ela me distribui lucros e ela separa o que são lucros anteriores a 31 de dezembro, esses lucros são isentos desde que pagos ao acionista, ao sócio, nos próximos 3 anos, este mais 2. A partir de 1º de janeiro de 2026, que é o divisor de águas, os lucros passam a ser tributados. Se acima de 50 mil, com 10% direto na fonte para ser ajustado na declaração de ajuste anual. Se menos de 50 mil, ele vai para o rendimento tributável como lucro distribuído. É uma forma indireta e isso não foi explorado pela Receita Federal a nível de foco. Mas toda e qualquer pessoa que tiver lucros distribuídos em valores inferiores a 50 mil, eles serão tributados na declaração do ano seguinte. 50 mil por mês, né? Por mês, para uma mesma pessoa física. Isso aí é muito importante porque a maior parte dos médicos hoje presta serviço através da PJ, né? E isso se remunera da PJ para a pessoa física através de dividendos, né? Perfeito. Com uma particularidade. A Receita criou uma tabela progressiva que ela considera, entre aspas, de grandes rendas, de 600 mil a 1.200.000. Se eu recebo em 12 meses 600 mil, eu estou nos 10%. 660 mais 1%, mais 12%, até chegar em 1.200.000. É uma forma indireta de, vamos dizer assim, atenuar o efeito dessa tributação. Mas a rigor, a partir de 1º de janeiro de 2026, os lucros passaram a ser tributados. E afeta o caso de médicos que hoje, por exemplo, os hospitais não contratam diretamente a pessoa física. Sempre é via PJ e, dependendo do faturamento, esses valores poderão estar sujeitos à tributação. Perfeito. Vamos falar então agora do Receita Saúde. Olha, o Receita Saúde foi um aplicativo criado pela Receita Federal, implantado em caráter experimental em maio de 2024. Que nós já falamos aqui em outro podcast, não foi? Falamos num podcast anterior. E passou a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2025. Os atendimentos sujeitos ao Receita Saúde são aqueles feitos pelos médicos em caráter de pessoa física,
consultório, atendimentos domiciliares, entendeu? Não é o atendimento via PJ. Então, para se ter uma ideia, os planos de saúde, quando um segurado precisa de um reembolso de um determinado valor que pagou a um profissional médico, o plano de saúde só aceita se for na modalidade Receita Saúde. Mas temos algumas consequências. A primeira delas é que, quando eu gero os recibos no Receita Saúde, esses recibos automaticamente eles vão para o Carnê-Leão. A Receita Federal transfere e transmite essa declaração já em caráter automático. No momento que vai para o Carnê-Leão, e se hoje o rendimento mensal ultrapassar R$5.000, que é uma novidade que nós temos no imposto de renda, na tributação do imposto de renda também a partir de janeiro, então essa pessoa vai estar obrigada a recolher o Carnê-Leão no dia do mês seguinte. Se não recolher, quando chegarmos no momento de fazer a declaração de imposto de renda, vamos imaginar que os recibos apresentem-se em R$10.000 na média por mês, 120 mil por ano. Então eu vou ter 12 carnês-leão que deveriam ter sido pagos, o de janeiro em fevereiro, o de fevereiro em março e assim sucessivamente. Então eu não paguei nada, hoje a Receita vai me cobrar com juros e multas. Com mais uma particularidade, quando eu médico, eu tenho um consultório médico, eu tenho aluguel de sala, eu tenho IPTU, eu tenho um condomínio, eu tenho uma equipe de pessoas, eu tenho materiais médicos que eu consumo no dia a dia do exercício da profissão. Então esses valores precisariam também estar lançados no livro caixa para atenuar o efeito do Carnê-Leão. Imaginando que, o exemplo que eu citei há pouco, uma receita de R$10.000 e eu tenho um custo do meu consultório, o médico tem um custo do seu consultório de R$3.000. Então ele deixará de pagar um Carnê-Leão cuja base seria R$10.000, proveniente do Receita de Saúde, passa a ser 7. Aí ele lança no Receita Saúde as despesas? Não lança no Receita Saúde, ele já lança no livro caixa. Entendi. É uma operação um pouco mais complexa e o médico às vezes não tem habilidade porque ele não tem familiaridade com o processo. Aí depois a Receita Federal cruza as informações do Receita Saúde com o livro caixa e faz os ajustes. Faz os ajustes. Entendi agora. Entendeu? Então é uma inovação. São contas separadas, mas que lá no final, quando você declara, a Receita junta elas e faz os ajustes. Perfeito. Se nós falarmos na declaração pré-preenchida, quando a gente importa essa declaração, e depois nós podemos falar de prazos, de cronologia estabelecida pela Receita Federal, essas informações do Receita Saúde já vão estar dentro da declaração pré-preenchida. Não somente essas informações com os rendimentos, do exemplo que eu citei, por exemplo, de R$10.000, mas com as despesas que possam ter sido lançadas pelo profissional médico. Aluguel, condomínio, telefone. Hoje ninguém trabalha sem telefone, né? Contribuição do CREMEP, que ela é dedutível, cursos profissionalizantes que possam ser feitos. A contribuição do CREMEP da PJ, né? Não, da pessoa física. Da pessoa física também? É dedutível no livro caixa. Ah, não sabia não. É absolutamente dedutível. Bom. Ok? Por exemplo, quando nós fazemos declarações com livro caixa de serviço cooperado, é comum que a cooperativa pague ao médico pelo valor bruto e ele faça alguns descontos de impostos que ela paga e alguns descontos da própria comissão que a cooperativa cobra do profissional médico. Então, essa comissão com os impostos que a cooperativa paga, elas são dedutíveis no livro caixa, juntamente com a contribuição anual do CREMEP, entendeu? De forma que pode reduzir a base tributária da incidência do imposto de renda mensal. Beleza, Heraldo. Vamos falar então da declaração pré-preenchida, aproveitar o gancho aí. A pré-preenchida, ela está sendo hoje um dos grandes avanços da Receita Federal. Ela começou em 2000 com 1,5% aproximadamente do volume de declarações. O ano passado, a Receita Federal recepcionou 46.800 declarações e 50,9% desse volume foram declarações 46 milhões, né? De 46 milhões. É que você falou 1.000.
não, 46.800 mil foram as declarações recepcionadas. Destas, 50,9 foram declarações pré-preenchidas. Nessas declarações pré-preenchidas, que elas estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, segundo o comunicado da Receita Federal. Então, você traz rendas das fontes pagadoras, com base naquelas informações de cruzamento que nós comentamos, você traz informações bancárias, inclusive de operações no exterior que tenham corretagem no Brasil, ou, por exemplo, criptoativos que sejam comercializadas por empresas corretoras sediadas no Brasil. Rendimento de aplicações financeiras, dependentes. Se eu tenho um dependente regular e ele continua como dependente na minha declaração por não ter completado a idade limite, 21 ou 24 anos, ele vem na declaração pré-preenchida. Então, nós acreditamos, hoje a Receita Federal tem uma expectativa de recepcionar 60% de declarações, ou seja, subir praticamente 10%. Ela tem a expectativa de recepcionar menos declarações do que o ano passado, talvez 44, 45 milhões de declarações. Então, 60% é um número significativo e nós acreditamos que aquela pessoa que tem uma fonte de renda, que tem uma conta, apenas uma conta em um banco, que tenha um dependente, um plano de saúde, que tenha 2 ou 3 despesas médicas pagas em caráter pessoal, particular, e que as fontes tenham feito a declaração corretamente, essa declaração não tem absolutamente nada a fazer nela que não seja apertar o botão e transmitir. Olha, que facilidade, né? Esse é um avanço dos maiores que a Receita Federal tem e nos ajuda no dia a dia de trabalho. Vamos falar sobre as deduções, então. Como é que a gente pode, de forma legal, diminuir a dor da mordida do leão? Essa é uma das maiores dificuldades, doutor Rodrigo. Mas vamos lá, o senhor sabe os caminhos das pedras. Não, olha, os dependentes, por incrível que pareça, estão com os valores congelados há mais de 10 anos, R$ 2.275, que hoje a gente não mantém um dependente com um valor desses. Gasto com educação também está congelado em R$ 3.561. Se a gente colocar um filho numa escola bilíngue com 2 expedientes, a gente vai pagar mais do que isso por mês, e essa dedução é mensal. Os gastos com saúde não têm limite, apesar de que a gente entende que a Receita Federal tem uma linha de corte, e quando os gastos representam um percentual X ou Y do total dos rendimentos, a Receita Federal chama para conversar, através de uma intimação, uma notificação ou coisa parecida. Mas essas despesas não têm limite. Quando a gente fala gasto com saúde, não é só médico, dentista, hospital, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta e assim por diante. Ok? Então essas despesas não têm limite. Assim como pensão alimentícia. Pensão alimentícia é dedutível. De 3 anos para cá passou a ser não tributável também para quem recebe, e a gente chama a atenção para as pensões alimentícias quando pagas em caráter particular e não com os valores retidos na fonte pagadora. Porque se o médico tiver um vínculo profissional com um determinado hospital como pessoa física e ele recebe os proventos já deduzidos daquela pensão, os proventos no informe de rendimento já vão estar na Receita Federal na declaração pré-preenchida. No entanto, se ele faz um pagamento de uma pensão mensalmente via Pix, depósito, transferência bancária ou coisa parecida, ele precisa, no mínimo, estar lastreado numa decisão judicial que o ampare. Porque essas declarações pagas em caráter particular, mais de 90% delas estão sendo retidas na malha. Entendi. Se você é uma pessoa física tem carteira assinada, isso já é declarado pelo seu empregador. Quando ele paga, faz o desconto. Normalmente. E aí isso já vai para a Receita Federal. Isso. Agora, se você for um autônomo, por exemplo, que você paga diretamente a genitora ou genitor, aquele valor, filho, aí você precisa, quando fizer a declaração, colocar o documento que comprove a obrigação. Que comprova a obrigação, e mesmo assim corre o risco de ser chamado para comprovar documentalmente.
No Isso. caso, teria que apresentar a sentença do juiz, né, Sentença com o de valor, juiz. né? Isso, sentença de acordo ou sentença de determinação, coisa que eu valha. E comprovar com os pagamentos. A Receita Federal faz essas duas exigências. Eu preciso que você, contribuinte, me apresente a decisão judicial que o ampara e comprova os pagamentos. E nós temos alguns casos onde alguns médicos, por exemplo, situações que a gente convive, ele paga até mais do que a sentença determina. Vamos dizer que seja R$ 3.000, uma hipótese, e tem meses que ele paga 4.000. Então, se um mês ele paga 4 e no outro mês ele paga menos de 3, nos 12 meses a gente consegue abrir um processo e justificar. Mas se ele chegar ao final dos 12 meses e ele não cumprir o correspondente a 12 parcelas daquele valor determinado na sentença, ele vai ter um valor glosado na sua declaração. Curiosidade minha, se, por exemplo, eu pago uma pensão, digamos assim, de 3.000, eu posso lançar aquele filho meu que eu pago pensão como dependente também? Não, você vai lançá-lo como alimentando. Alimentando. Agora, Você não como pode ter os dois alimentando, benefícios, não. Não pode ter benefício muito importante. Você não pode ter o benefício de dependente e de alimentando. O filho que está recebendo a pensão, ele é uma coisa ou outra. No caso, em se tratando de pensão, ele é alimentando. E a mãe, por exemplo, se eu estiver pagando a pensão para a mãe, ela pode declarar o menino como dependente? Curiosidade. Pode. Ela pode, Ela né? pode declarar como dependente. E ela vai declarar esses rendimentos como rendimentos provenientes do filho dela, dependente, que para ela é isento. Eu falo como mãe porque geralmente é a mãe, né, que fica com a criança. Normalmente é a É mãe. mais comum ficar com a guarda com a mãe. Uhum. Então ela pode declarar sem problema. Eu, médico que paga a pensão, declaro como alimentando. Dependendo da circunstância do detalhamento da pensão, é comum, por exemplo, ter uma pensão pecuniária de R$ 2.000 ou R$ 3.000, como você citou, e eu pagar a escola do alimentando. Posso pagar a escola do alimentando? Posso pagar. E lanço semelhante à situação de dependente. Essa despesa é dedutível. Se eu pagar a despesa médica do alimentando, eu posso colocar na minha declaração? Posso, sem problema. Naturalmente, Entende? desde que a mãe não o coloque como dependente. Só não pode botar como dependente. Isso, porque aí vai conflitar. Perfeito. Ok, e o desconto simplificado, para quem é interessante? O desconto simplificado, que está mantido desde 2016 em R$ 16.754, nós estamos, este ano, completa 10 anos que esse valor está mantido, é importante para declarações que a pessoa tenha poucas deduções. Ou seja, eu tenho um plano de saúde pequeno, por exemplo, os médicos associados do CIMEP, eles, na sua maioria, têm um plano de saúde com a Unimed e nós sabemos que tem uma bonificação percentual. Ele não paga aquela contribuição cheia do plano, não é verdade? Perfeito. Então, se ele tiver uma fonte de renda, uma fonte que representa, tipo, menos de R$ 100.000, onde eu calcular, eu deduzo um plano de saúde, tem um plano de saúde de R$ 5.000, 100 mil menos 5, eu vou tributar 95 mil. No entanto, eu tenho direito, eu não tenho despesa médica, eu não tenho dependente, eu tenho uma renda tributável de 100 mil e abato os 16.700. Fica 84. Fica 83 mil. É. Então, nessa conta do exemplo que eu citei, para um plano de saúde de 5 mil, por exemplo, a pessoa vai ter uma redução na base entre 9 e 10 mil reais. Como nós falamos na medicina, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Perfeito. E aí vamos falar agora, seu Heraldo, sobre o atendimento aos profissionais médicos que a Multicontábil faz. Como é que é? Como é que os médicos têm acesso ao serviço que é prestado pelo senhor de forma tão brilhante e tão elogiada pelos nossos associados? Nós temos duas modalidades de atendimento. Um plantão nas terças e quintas-feiras, na parte da tarde, no CIMEP. Nós temos um colaborador lá que nos ajuda muito nessa operação, que é o Júlio. Então, todo e qualquer profissional médico pode comparecer nesses 2 dias ao CIMEP e nós temos uma pessoa nossa lá de plantão para prestar orientação, coleta de documentos e tudo mais. Às vezes o médico não tem facilidade de se deslocar ao CIMEP e não precisa de orientação, ele apenas entrega os documentos e informações. Esses documentos poderão ser entregues ao Júlio ou ao nosso colaborador, que é o Matheus,
que está lá nas terças e quintas-feiras. Por outro lado, em paralelo, nós temos um plantão de atendimento de 1 às 5 da tarde na Mútuo Contábil, nas segundas, quartas e sextas, mediante agendamento prévio, porque às vezes nós recebemos 2, 3 médicos e a gente não tem como dividir a equipe para esses atendimentos. Nós temos uma equipe, contando comigo, somos 8 pessoas na equipe do Imposto de Renda, mas esses atendimentos, pelo menos os que acontecem no escritório, eles são atendimentos mais pontuais, atendimentos com um nível de complexidade maior, às vezes o médico quer tirar dúvidas e tudo mais. Quando o médico não tem dúvida, nós temos um e-mail que divulgamos na área de comunicação do CIMEP, que esses documentos poderão nos ser encaminhados para o e-mail corporativo da Mútuo Contábil no arquivo PDF. E a gente pede o envio por e-mail, porque fica melhor para documentar, inclusive para a gente salvar, imprimir os documentos e gerar a declaração do imposto de renda do cliente. Então, esses têm sido os atendimentos. Temos uma taxa de sucesso bastante significativa e tem dado certo. Qual é o telefone para contato? Promete agendar. 32 8383, que é o telefone PABX do nosso escritório. E, eventualmente... 3032 8383. 3032 8383. Gravem esse número aí. E o meu telefone também estará à disposição permanentemente. É o 988961967. 988961967. Também à disposição. Tirar dúvida, muitas vezes os médicos, tem vários médicos que fazem a sua própria declaração, mas eles querem tirar uma dúvida, uma coisa nova que surgiu, uma aplicação financeira um pouco diferente, e a gente tem estado à disposição dessas pessoas e temos ajudado com o maior prazer, com a maior satisfação. Quais são os documentos que o médico precisa, seu Heraldo? De forma geral... Para o senhor poder fazer seu trabalho. De forma geral, os informes de rendimento das fontes pagadoras, isso é fundamental, porque, veja, mesmo as informações estando contidas corretamente na declaração pré-preenchida, nós temos um problema, é que o contribuinte ele é obrigado a ter os documentos em seu poder. Para quê? Em havendo uma interpelação da Receita Federal, ele é obrigado a comprovar documentalmente. A Receita Federal tem numa norma que ela não aceita a informação prestada por ela própria. Essa informação prestada por ela própria serve apenas para garantir o cruzamento. Então, os informes de rendimento das fontes pagadoras são os básicos. Informes bancários de todos os bancos de relacionamento. Às vezes, um profissional ou outro tem conta em 2 ou 3 bancos, o que é comum, porque dependendo de um vínculo externo que o profissional tenha, ele, às vezes, é obrigado até a abrir conta num determinado banco da fonte de relacionamento da empresa que paga ele. Os gastos com plano de saúde. Titular e dependentes, tanto aquelas despesas pagas em caráter particular, quanto as despesas de plano de saúde. E movimentação de bens, compra e venda de bens, veículos, imóveis, permuta, venda, recebimento em doação, aí vai para uma particularidade maior, tipo, tem operações de bolsa de valores. Hoje é muito comum operações de bolsa de valores e a gente tem insistido com os profissionais médicos a contratação de uma calculadora do mercado que processa as informações ou uma geração... MyProfit. Já tem, pronto. MyProfit que faz todos os cálculos, é só pegar lá e jogar. Gera 3 ou 4 folhas de relatório com todo o espelho da sua vida de relacionamento com bolsa de valores ao longo do ano. Por quê? Para planilhar esses dados em Excel, a complexidade é grande em função do valor do custo médio ponderado de ações. Quem compra e vende ações semanalmente ou mensalmente ou todos os dias, então não digo que é impossível se fazer em Excel, mas é muito difícil fazer, leva um tempão e a gente não tem a informação verdadeira, segura na mão. Perfeito. E até quando os médicos devem procurar o seu serviço? O trabalho da entrega do imposto de renda das transmissões começa na próxima segunda-feira, dia 23.
Nós temos uma data de referência importante, que é o dia 10 de maio. Por que o dia 10 de maio? Porque em 10 de maio eu posso indicar minha conta bancária ou Pix para débito de parcelas ou da cota única de imposto de renda, que está faltando 20 dias para encerrar o prazo, ou para crédito da minha restituição, levando em conta que essa chave Pix ela tem que ser o meu CPF. Eu não posso declarar uma chave Pix diferente. E outra coisa, eu tenho que possuir uma chave Pix com o número do meu CPF. A Receita Federal, inclusive, este ano ela vai fazer esse cruzamento antes de transmitir a declaração. Do tipo, eu indico a chave Pix como sendo o CPF, que é obrigatório, e a Receita Federal faz um cruzamento antes da entrega, porque ela tem os arquivos Pix do Banco Central, e ela informa, senhor contribuinte, você não tem chave Pix com o número do seu CPF. Então, aquela declaração, naquele momento, está impedida de trabalhar. O que é que eu me referi 10 de maio? Porque é uma data importante, tanto para o pagamento do imposto, quanto para a indicação de conta bancária, seja Pix ou não, para restituição. E o prazo final de transmissão das declarações é no dia 29 de maio, até 23 horas e 59 segundos. Negociamos com a administração do CIMEP uma data de corte do dia 20 de maio. Por quê? Porque é um congestionamento todos os anos de volumes de declarações, e se a gente ficar recepcionando documentos até o último dia do mês, a gente não vai conseguir dar conta. Então, o prazo é 29 de maio, mas o nosso prazo limite é 20 de maio para a gente recepcionar as informações. Perfeito, senhor Heraldo. Eu acho que a gente já abordou tudo. O senhor gostaria de fazer alguma complementação, algo que esqueceu? É um alerta das preocupações principais. A primeira delas é não deixar para declarar de última hora. O imposto de renda ele é uma coisa que acontece na vida nossa de brasileiros contribuintes ao longo dos 12 meses do ano. Então, na verdade, o momento de declarar o imposto de renda existe. Mundo afora é o momento de eu fazer um acerto de contas com a Receita Federal, e a declaração do imposto de renda, oficialmente, ela é chamada de DAA, ou seja, Declaração de Ajuste Anual. Eu comentei um pouco que vai chegar um momento que com a pré-preenchida eu não vou precisar fazer ajuste nenhum. Então, a minha declaração de ajuste anual é aquela que a Receita está me disponibilizando. Mas é comum que nós precisemos acrescentar alguns dados. Outra informação que nos parece muito importante é o cuidado com o cruzamento das informações. Não é? Por exemplo, eu tenho um rendimento de aluguel, e esse rendimento de aluguel eu não declaro, e a pessoa lá que é o locatário está declarando. Então, minha declaração vai para a malha. Então, é preciso ter essa segurança. A declaração, eu tenho 3 ou 4 vínculos, que é muito comum na vida do médico, né? Porque plantão em vários locais diferentes, então ele esquece de uma fonte dessa. A declaração poderá ir para a malha facilmente. Então, esses 2 cuidados que nós reputamos como sendo os principais, e um deles, em se tratando de declarações elaboradas pela Mútua Contábil, é evitar o envio de documentos de forma parcial, de forma fracionada. Isso cria um atrapalho significativo na vida da gente, porque a gente tem um começo da declaração, um meio e não tem a finalização. E o objetivo da gente é a finalização, tanto é que a gente tem um cronograma de entrega de declarações ao CIMEP, para o CIMEP fazer distribuição com os médicos. Eram essas 3 recomendações básicas que eu gostaria de fazer. Perfeito, colega médico associado do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aproveitem essa parceria e façam a sua declaração. Lembrem-se, juntem logo toda a documentação e procure Heraldo na Mútua Contábil para não ter problema com a receita, o leão. E acredite, a dor de cabeça é muito grande. É isso. Lembrando sempre, é voz, é presença, é direito, é sindicato.